Prezadas amigas, prezados amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nesta data, hoje, nós vamos falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, onde o Espírito de Verdade, através de Allan Kardec, vai nos falar um pouco sobre os falsos profetas. E ele já começa nos dizendo no nosso item 2: guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e por dentro são lobos vorazes. Vós os reconheceis por seus frutos. Acaso pode-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconheceis, pois, pelos seus frutos. Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Então, o que o Espírito de Verdade, que Jesus quer nos alertar para os falsos profetas? Primeiro que, infelizmente, no nosso mundo, há uma divisão muito grande em relação aos processos de religião. Há muita religião e pouca religiosidade. E isso atrapalha exatamente a pessoa que está procurando algo para si, procurando melhorar a sua vida espiritual, procurando entender as causas e os efeitos da vida material, e acaba se iludindo por falsos profetas que prometem muitas coisas, mas no fundo acabam não cumprindo nada. Então o Espírito de Verdade vai nos dizer aqui, principalmente nesse item 5, os prodígios dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Essas palavras, Allan Kardec vai nos dizer, alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No sentido teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora da lei da natureza. Essas leis são unicamente de Deus, que não são passíveis de serem modificadas. Só Deus pode modificar essas leis. Então, esses falsos profetas que hoje habitam o nosso mundo, infelizmente, eles prometem muitas coisas, né? Mas o que são essas muitas coisas? Às vezes coisas que a pessoa, no momento, não pode alcançar. Eles prometem coisas que extrapolam, muitas vezes, as questões sobre milagres, né, sobre o que Deus pode fazer por nós. Então é muito comum a gente ver em muitas religiões, muitas seitas e muitas igrejas, inclusive a custo monetário, de se cobrar, de se prometer muitas coisas para as pessoas, e achando que Deus simplesmente vai dar. Uma das questões dos falsos profetas, você já deve ter visto por aí, pelo trânsito, né, os carros que colocam assim, foi Deus que me deu, né? E a gente fica imaginando, puxa vida, Deus deu um carro para essa pessoa e as outras pessoas estão a pé. Que Deus é esse que faz um privilégio para aquela pessoa, para as outras pessoas, e não privilegia as outras que também queriam ter um automóvel? Isso nós estamos falando nas questões materiais, porque infelizmente esses falsos profetas só trabalham nas questões materiais e nunca nas questões espirituais. Eles trazem as questões espirituais, mas num foco material. É claro, e a gente sempre vai repetir aqui, a sua vida material é importante para você. Você, através do teu trabalho, do teu estudo, do teu esforço, você merece ter as coisas materiais. Um bom conforto, uma casa boa, um mobiliário bom, um transporte bom. Mas isso você vai conseguindo à custa do seu trabalho, à custa da sua fé, da fé raciocinada, como nos explica o codificador Allan Kardec. Aquela fé que você sabe que você vai conseguir, mas você está trabalhando para conseguir isso. Ajuda-te, o céu te ajudará. É a máxima maior que a gente tem que colocar em mente. Nós queremos que o céu nos ajude, mas nós precisamos nos ajudar também. Nós temos que ir atrás das coisas, temos que ir atrás do emprego, temos que fazer às vezes alguns sacrifícios econômicos para conseguir alguma coisa, mas isso através da ajuda do alto sempre vai vir através do nosso esforço e não pelos que os falsos profetas falam. Os falsos profetas também se disfarçam
muito das questões espirituais. Há espíritos que são falsos profetas também, que vêm nas sessões mediúnicas prometendo isso, prometendo aquilo, falando de determinadas coisas, dizendo que você vai acontecer isso na sua vida, vai acontecer aquilo, e na maioria das vezes a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas como as pessoas estão numa situação psicológica, muito cansadas, batalham por demais, então elas querem uma resposta para aquilo que está acontecendo com elas. E às vezes apelam para pessoas que não têm essa capacidade mediúnica tão grande assim, de dizer que o espírito de tal disse isso, o espírito daquilo disse aquela coisa. Inclusive, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 1, ele vai dizer: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, até no mundo espiritual, se levanta falsos profetas através dos espíritos. Como nós sabemos que a pessoa não muda seu jeito quando retorna para o mundo espiritual, é lógico que então, se ele é um falso profeta aqui, ele vai ser um falso profeta no mundo espiritual. É uma coisa lógica, né? Então ele não muda, então ele continua com aquele seu trabalho enquanto ele não tomar consciência que ele está prejudicando as pessoas. Os fenômenos espíritas, vai dizer Allan Kardec, confirmam os falsos cristos, os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem ao contrário e dá-lhes um golpe mortal. Isso que é perigoso, né? Isso que é perigoso. E também nós temos que entender que a falsidade, os falsos profetas, não é somente as pessoas, mas aquilo que nós prometemos para nós mesmos, né? Esse que é o caso. Nós vamos olhar muito bem as questões materiais. Essas são também falsos profetas para nós. Nós olhamos assim, pessoas que têm isso, pessoas que têm aquilo, pessoas que conseguiram determinadas coisas por meios ilícitos e achamos que também nós podemos fazer isso daí. Esses são os falsos profetas do mundo espiritual. Esses são os falsos profetas do mundo material. Esses são os falsos profetas que dizem: não, por que você vai ser honesto 100%? As pessoas não são desse jeito, né? Veja como o fulano ciclano consegue as coisas, né? E nem por isso é pego pela justiça. Esse também é um falso profeta, porque ele está incentivando você a fazer algo que você não deveria fazer. Talvez a justiça dos homens não consiga alcançá-lo, né? Para que ele pague pelos erros dele, né? Pelo que ele fez. Mas a justiça divina, essa não falha. Essa nós temos que ter em mente que essa nunca vai falhar, né? E Erasto, em Paris, né, em 1862, ele vai dizer que desconfie dos falsos profetas. Essa é uma recomendação útil em todos os tempos, mas principalmente nos tempos de transição, em que, como agora, se elabora a transformação da humanidade, porque nessas horas uma multidão de ambiciosos e intrigantes se apresenta como reformadores e messias. Olha que perigo isso, né? Em 1862, o espírito de Erasmo vai nos dar essa mensagem. Nós estamos num processo de transformação do planeta há muitos e muitos anos e agora culminando para o seu término. Então nós temos que ter muito cuidado com esses falsos profetas, esses que prometem tudo, que fazem de tudo, né? Que se enriquecem à custa do povo, se enriquecem à custa das pessoas mais humildes. E cabe a nós, dentro da doutrina espírita, sermos os divulgadores da boa nova do Cristo, né? Nós somos os divulgadores dessa boa nova. Nós somos a terceira revelação que o Cristo tanto assim falou, né? E temos que entender de que a nossa missão, né, o nosso trabalho, ele é um trabalho muito grande, de ajudar as pessoas em todos os sentidos. Há também aqueles falsos profetas que se apresentam em programas, se apresentam em sites, se apresentam nas plataformas digitais, como por exemplo no YouTube. Alguns médiuns que se apresentam que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o mundo vai acabar, vai terminar tal coisa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Esses também são os falsos profetas. Da onde vêm essas mensagens que eles recebem dizendo que vai acontecer tal coisa? E além do mais, nós sabemos muito bem que o futuro pertence a Deus. Os processos de transição pertencem a Deus.
Só ele sabe o que ele vai fazer de hoje lá para frente. Então, quando você vai assistir qualquer sketch no YouTube que falam do médium fulano de tal, do médium da fulana de tal, que fala sobre isso, fala aquilo, nós temos que ter muito cuidado. Um cuidado grande, porque eles podem estar provocando em você um estrago muito grande no seu fator psicológico. Imagina uma pessoa que já está numa situação de adoentada, por exemplo, ou com a falta de recursos, né, falta de emprego, e escuta uma pessoa desse jeito. O mundo vai acabar daqui a tanto tempo, nós estamos caminhando para o final, eu vi o espírito falando de tal, veio para mim e falou tal coisa. Meu Deus, essas pessoas vão acabar de uma forma ou de outra, ou deixando a vida correr, não vão se esforçar para melhorar, não vão se esforçar para buscar uma nova, uma condição de cura, ou vão acabar tirando a própria vida. E esses falsos profetas, como é que ficam? Nós temos que ter uma minúcia muito grande no que nós lemos também, porque os falsos profetas não estão só aqui falando, se mostrando nas mídias sociais, na televisão. Os falsos profetas também estão nos livros, né? Os falsos profetas estão também em mensagens. Tudo isso são os falsos profetas. Então, uma análise criteriosa daquilo que nós assistimos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos, a quem nós procuramos escutar, isso também fazem parte dos falsos profetas. Procurar ler, discernir, ter a fé raciocinada, como aqui nós já comentamos, tirar as dúvidas com outras pessoas, ver se realmente aquilo que está acontecendo tem uma razão sólida para acontecer, entender que as palavras do Mestre Jesus, quando ele aqui nos deixou, são palavras de esperança, são palavras de renovação, são palavras que vão diretamente ao coração. Isso é muito importante. Isso que faz com que a gente continue a nossa caminhada. Não se importa exatamente com quem esses falsos profetas dizem, mas vá fazer uma pesquisa sobre eles. Procure ler obras que incentive você na sua caminhada, incentive você para a eternidade, incentive você a ajudar as outras pessoas. O melhor profeta é aquele que está ajudando as pessoas, o melhor profeta é aquele que ajuda através das palavras de consolo, as palavras de incentivo. Esse é o melhor profeta. Os outros falsos profetas só querem saber de aparecer na mídia, só querem ganhar dinheiro, e se mostrar para a sociedade como se fossem grandes reveladores de coisas que irão acontecer. E isso é muito, muito perigoso, né? Vai dizer novamente Erasmo, os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, existem também um maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião, retardam a obra da emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns, olha o que eu acabei de falar, dos que se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias. Apresentam-se sem escrúpulos sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Quantos espíritos aparecem aí, são falsos profetas, mas aparecem sob a forma e sob nomes de pessoas respeitáveis da doutrina que já desencarnaram, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e ditando mensagens esdrúxulas. Cabe para nós analisarmos da melhor forma possível aquilo que estão nos dizendo, e começar pelo crivo da razão a pontuar se realmente é isso que faz parte de uma mensagem séria, de uma mensagem que vai me ajudar a mim e as outras pessoas. Então, meus queridos irmãos, vamos começar a pensar bem, analisar bem essas questões sobre os falsos profetas. Eles já vieram da antiguidade, estão reencarnando, desencarnaram, estão no mundo espiritual. Quer dizer, muitos já melhoraram, muitos estão em trabalho de renovação, mas ainda há uma grande maioria que gosta de espalhar medo entre a população, discórdia, desunião, ira. Esses não são os profetas verdadeiros. O próprio Jesus, quando veio aqui, qual foi a missão dele? Qual foi a maior mensagem?
a mensagem de amor para que todos se unissem, né? Fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Né? Se o seu irmão se ofende e pede para você andar uma determinada distância, ande o dobro daquela distância. Esse é o verdadeiro profeta. Jesus é o verdadeiro profeta. E outros que vieram em seguida, espalhando as palavras de amor, de sabedoria, de paciência, de consolo, de ânimo, para que a gente possa continuar e progredir espiritualmente. Muita paz, muita prosperidade e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos der.